Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram coisas novas. Seja bem-vindo ao meu canal. Com este versículo, quero dar início aqui ao nosso vídeo, porque sempre que eu termino os vídeos que eu falo sobre a palavra de Deus, eu ofereço sempre a nova vida em Cristo Jesus, o entregar-se a Cristo Jesus, a servir a Deus e aceitar Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. Mas existem pessoas que entregaram sua vida para Cristo, pessoas que você talvez conheça, como eu conheci, como eu fui assim também. Entreguei minha vida para Cristo, mas eu vivia sempre naquela mesma tribulação, naquela mesma situação e não mudava, sempre às vezes caía no mesmo pecado. Eu assim, o meu problema maior era com a ira e eu não conseguia ter domínio sobre a ira. E aí, o orgulho também, viu? O orgulho, a falta de humildade. Se você se identificou, você sabe do que eu estou falando. E é uma luta diária. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criação e as coisas antigas já passaram. Mas se aí é uma pessoa que vive 20, 30 e nunca muda, tem alguma coisa errada. Ou ela não fez a entrega verdadeira para o Senhor, ou ela não quer transformar a vida dela. Se despir do velho homem e se revestir do novo homem, como a Bíblia fala, porque uma entrega é algo novo, mas aí você tem que aprender a viver em santidade, em novidade, como a Bíblia diz. É como se fosse um bebezinho. Quando nasce, ele depende em tudo da sua mãe. Ele depende da mãe para amamentar, para limpar. Ele não anda sozinho. Da mesma forma, é um bebê espiritual. Ele não vai andar sozinho, ele não vai ter discernimento, mas não é normal que esse bebê passe a vida toda dele sendo amamentado, sendo carregado no colo. Se houver uma situação dessa, é sinal de que ele não cresceu, de que alguma coisa está errada. Da mesma forma é a vida cristã. E aqui em Efésios 4, 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, tira o velho homem e que se corrompem com os desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Percebeu aqui no versículo o que ele diz? Nós devemos viver um novo modo de pensar. Se nós não mudarmos o nosso pensamento, não tem como nós nos revestir do padrão de Deus. A Bíblia também nos ensina qual é o padrão que nós devemos seguir. Sim, existem pessoas que são assim excelentes para nós imitarmos, como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas existem aquelas pessoas que você às vezes admira aquela pessoa porque ela conquistou algo nessa terra, mas o plano de vida espiritual, ela não é um padrão. Ela pode ter a melhor faculdade, ela pode ser o melhor líder, o melhor gerente, mas ela não tem um padrão cristão de vida para você. Tá me entendendo? E aí o padrão de Deus para nossa vida é Jesus. Na questão da ira, Jesus nos ensina que nós não devemos buscar a nossa justiça própria. Ao contrário, Jesus na cruz, ele disse: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia nos ensina que nós devemos entregar os nossos direitos a Deus. Na questão da humildade, Jesus se humilhou, como eu falei no versículo passado, ele se humilhou na forma humana. Depois chegou a ser servo. E às vezes nós, eu digo para mim, esposa,
Era muito difícil eu fazer uma comida, já achava que estavam me tratando como empregada, né? Ah, levar um copo d'água e isso, aquilo. Quando eu entendi que a Bíblia nos chama para fazer tudo como para o Senhor e não para os homens, mas esse pensamento que eu tinha anteriormente era um pensamento que é mundano. É um pensamento de que o mundo ensina que nós não somos empregados de ninguém. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos servir uns aos outros, procurar não os nossos próprios interesses, mas os interesses do outro. Esse é o padrão de Deus. Agora, como que eu vou mudar o meu pensamento? A Bíblia ensina. Em Romanos 12, 2, que é um versículo assim que eu já repeti em outros vídeos, porque é um versículo padrão para mim. É um versículo que eu tomo de lição para a minha vida toda no cristianismo, desde quando eu entreguei minha vida para Cristo. Porque muitos dos nossos pensamentos mundanos, eles são difíceis de ser tirados. Por exemplo, de procurar os nossos próprios direitos. Se a pessoa te tratou mal, você tem o direito de tratar ela mal também, de você ignorar. Não. Com Jesus, Jesus diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem, abençoar quem nos amaldiçoa. Olha o padrão de Cristo. É diferente. Então, em Romanos 12, eu vou ler desde o 1, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se oferecer como sacrifício vivo todos os dias perante a Deus, com um culto racional, não sendo levado pelos nossos sentimentos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos, que a gente tem que mudar o nosso modo de pensar. Agora, como que eu vou mudar meu modo de pensar se eu passo o dia me enchendo das coisas do mundo? Eu passo o dia me enchendo de vídeos no YouTube, me enchendo de filmes, me enchendo de séries, me enchendo de novela, me enchendo das notícias do mundo, mas eu não tiro um tempo para meditar na palavra de Deus, que é a única capaz de transformar a minha mente, me ajudar a mudar o padrão da minha vida. Eu não tiro um tempo para pegar livros que falem sobre a palavra de Deus. Existem livros sobre santidade, existem livros de como viver no padrão de Jesus. Tem um livro muito bom que fala assim, em meus passos, o que faria Jesus? Porque aí você vai refletir, como que Jesus lidaria com uma situação dessa, de ira? Como que Jesus lidaria com uma situação de uma perseguição? Jesus andava com os 12 discípulos e ali tinha um traidor. E como que Jesus lidou com ele? Ele entregou. Entregou e Deus cuidou. Deus tratou. Na cruz, as pessoas zombavam. Ah, se tu é Deus de verdade, tira você daí, se liberta. E Jesus podia, ele tinha poder. Ele fala que ele podia ter chamado legiões de anjos. Mas, contudo, a Bíblia diz, ele foi obediente. E ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Deus Todo-Poderoso. Então, se amoldar aos padrões desse mundo não é o nosso alvo como cristão. Então, se você já entregou a vida para Cristo, você precisa transformar o seu pensamento e transformar e ler a palavra. Se você tem a mesma dificuldade que eu tinha no começo, eu não entendia, eu não conseguia me concentrar e muitas vezes eu clamei, Senhor, dá-me da tua graça para eu meditar na tua palavra. Me ajude a entender, a concentrar. E Deus foi dando conforme a minha perseverança, a minha persistência. Não pode desistir.
você precisa persistir até o fim. E tem um versículo que eu gosto muito, que está em Filipenses, que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esqueça o que se passou e prossiga para o alvo. Se você caiu, levante-se, confesse seu pecado e persevere. Continue até o fim, até o dia da volta de Cristo. E nos encontraremos lá, de certeza. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é somente nessa terra, mas é uma esperança na eternidade com Deus. E eu espero que tenha abençoado a sua vida com esta palavra, assim como a palavra de Deus abençoa muito a minha vida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha com quem você acha que precisa de ouvir essa palavra. E aí eu te vejo na próxima semana. Até mais!